Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos à correção do nosso Exercitando do 9º ano. Eu sou a professora Gabriela e estarei aqui com vocês para a gente corrigir junto, né, as nossas questões de arte. Vamos lá? Vamos então para a correção do Exercitando parte 1. Vamos começar com arte. Vamos para a nossa primeira questão. É uma questão nossa do CMEAN. Vamos lá. Organologia é um ramo da ciência que estuda os instrumentos musicais a partir da sua materialidade, ou seja, a forma, a qualidade, o som produzido, o timbre, o modo de execução, entre outros. O instrumento que produz som a partir da vibração das cordas, são os instrumentos de cordas, pode ser classificado de acordo com a classificação de Rumpelstiltskin em A. Membranofones, B. Aerofones, C. Cordofones ou D. Idiofones. E aí? Os instrumentos de corda, como que a gente pode classificar eles? Vamos lá, eu quero ver as respostas de vocês aqui pelo chat, tá bom? Então, vamos lá. Os instrumentos musicais, eles passam por algumas classificações. E a gente está falando aqui, nessa questão, da classificação de Rumpelstiltskin, certo? Então, os instrumentos de corda, o que são os instrumentos de corda, professora? São aqueles que emitem um som a partir da vibração dessas cordas, certo? Esses são os instrumentos de corda. Como eles podem ser classificados de acordo com essa classificação de Rumpelstiltskin, hein? Vamos ver qual é a nossa resposta correta? É a alternativa C. Né? De acordo com a classificação de Rumpelstiltskin, visto que a classificação tradicional é muito abrangente e resumida, esse sistema é muito mais específico e detalhista. Nele, os instrumentos são classificados em 5 grupos. Aí a gente está vendo uma imagem de um instrumento de corda, né? Só para refrescar a nossa memória, os instrumentos de corda, que são aqueles que emitem um som a partir da vibração das suas cordas. E, de acordo com essa classificação, eles são classificados em 5 grupos. E um desses grupos é o grupo dos cordofones, que são os instrumentos que produzem som a partir da vibração das cordas. São os instrumentos de corda. Então, os instrumentos de corda, de acordo com esta classificação, são chamados de cordofones. Tenta fazer a relação com o nome, né? Instrumentos de corda, os cordofones, ok? Então, vamos para a nossa segunda questão. Também uma questão nossa do CMEAN, instrumentos que produzem som a partir da vibração do ar. Já mudou a forma de produção do som aí, olha só. Agora é através da vibração do ar. Os exemplos mais comuns são flautas, clarinetes, saxofones, gaitas, entre outros, né? Estamos falando dos instrumentos de A. Corda, B. Sopro, C. Percussão, D. Elétricos. E aí? Os instrumentos que produzem som a partir da vibração do ar. Já é uma outra forma de produção de som. Vamos lá. O Emanuel colocou aqui que é a alternativa B. Seriam chamados de instrumentos de sopro. Será que o Emanuel está certo? Vamos lá olhar nossa questão. Então, a resposta correta é a alternativa B. Muito bem, Zé Manuel. O Emanuel está ligadíssimo aqui nas nossas questões. A classificação mais comum separa os instrumentos em 3 grupos, que são os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro e os de percussão. Aí nós temos a imagem de alguns instrumentos de sopro, certo? O que são os instrumentos de sopro mesmo? Eles produzem som a partir da vibração do ar. Os exemplos mais comuns são
as flautas, os clarinetes, os saxofones, as gaitas. Inclusive, instrumentos que não são necessariamente assoprados, como um acordeon. Quanto ao material em que são confeccionados, pode ser de madeira ou metal. Nós temos instrumentos de sopro que eles são feitos tanto com madeira quanto com metais. Então, a vibração do ar, o ato da vibração do ar que faz emitir esse som, nós podemos classificar como os instrumentos, né, de sopro. Né, os instrumentos de corda, que são aqueles instrumentos que emitem um som a partir da vibração das cordas, e os instrumentos de percussão, vocês lembram? Né, a classificação mais simples que a gente tem, corda, sopro, percussão. E os instrumentos de percussão? São aqueles que a gente consegue obter um som a partir da batida, certo? Quando a gente bate num pandeiro, por exemplo, ou da fricção, quando a gente arrasta, o reco-reco, a gente fica arrastando, né, para emitir o som. São os instrumentos de percussão, ok? Vamos lá então para a nossa terceira questão, também é uma questão nossa, do CMEAN, seguindo mais uma vez aí a classificação de Robusto-Sax, identifique a qual grupo um instrumento a seguir pertence. Aí nós temos a imagem de um par de bongos. Olhem com bastante atenção essa imagem, né? E imaginem como será que esse instrumento vai emitir um som. Será que eu tenho que soprar? Olha aí, presta atenção. A gente tem um par de bongô aqui. Mas será que eu tenho que soprar para emitir um som? E aí, será que eu tenho que bater? Será que eu tenho que tocar uma corda? Ué, mas não estou vendo corda aqui, né? Então, de acordo com essa classificação, nós podemos falar que esse instrumento pertence a qual grupo? Nós temos A, o aerofone, o B, o idiofone, o C, o cordofone e o D, o membranofone. E aí, vamos ver qual é a nossa alternativa correta? É a alternativa D, ele é um membranofone, certo? O membranofone produz som a partir da vibração de sua membrana estendida e tensionada. Por exemplo, o bongô, o tambor, a gente tem aí a outra imagem, né, de um membranofone. O que é esse membranofone? Ele tem uma membrana que ela está estendida, ela está tensionada, ela está bem estendidinha. E a gente consegue obter um som, por exemplo, a partir da batida nessa membrana. Ele é um membranofone. Mais uma vez, tenta fazer a relação do nome. Os cordofones são os instrumentos de corda. Os membranofones são aqueles que têm uma membrana, que, por exemplo, como nós vimos, é o caso do bongô, dos tambores, que a gente consegue obter o som a partir, né, da sua batida. Então, nós vimos algumas classificações dos instrumentos musicais, desde as mais simples até a outra um pouco mais complexa. A gente viu que os instrumentos, eles podem ser classificados de acordo com a forma como o seu som é emitido, certo? Se eu tenho que soprar, se eu tenho que bater, não é verdade? Se eu tenho que vibrar uma corda, que é o caso, por exemplo, do violão, que existem muitos casos de pessoas autodidatas no violão. Tá, professor, o que é um autodidata? Que ele aprende sozinho, só de olhar alguém tocando um violão, ele já foi lá e aprendeu. Então, e nós temos as classificações mais complexas dos instrumentos musicais. É importante a gente sempre observar o material que esse instrumento é feito e a forma, né, o que eu tenho que fazer, o que é preciso fazer para a gente conseguir emitir algum som daquele instrumento, ok? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas questões de arte. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, bem-vindos todos vocês do nono ano ao nosso Exercitando do Aula em Casa. Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e agora vamos ver as questões da nossa componente, né? A correção das nossas questões de Educação Física. Começando com a questão número 4, né? Dando sequência aí às questões, né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS,
A aptidão física é a capacidade de realização de atividades físicas ou muscular de maneira satisfatória. Ou seja, letra A, significa que uma pessoa com boa aptidão deve ser capaz de alcançar o máximo desempenho atlético. Letra B, significa que uma pessoa com boa aptidão deve ser capaz de trabalhar todos os dias. Letra C, significa que uma pessoa com boa aptidão deve ser capaz de realizar uma atividade física sem chegar à exaustão do corpo. Letra D, significa que uma pessoa com boa aptidão física deve ser capaz de bater todos os recordes esportivos. Muito bem, então o que vocês responderam aí, pessoal? Olha lá, a Ruth Sanches, ela disse que escolheu a letra C, não é mesmo, Ruth? Será que é isso mesmo, pessoal? Então vamos ver qual é a questão correta aí, vocês que responderam aí durante a aplicação, né? Então quem escolheu a letra C acertou, ok? Então você acertou aí, Ruth Sanches, representando a Escola Estadual Juraci Batista Gomes, né? Olha aí, você acertou em cheio, ponto para a Escola Juraci Batista. Por quê? Porque é o seguinte, a aptidão física está relacionada com a vitalidade e a energia que uma pessoa tem. Ela determina seu vigor e dinamismo para a prática de atividades que exijam esforço físico. Dessa forma, uma pessoa com boa aptidão deve ser capaz de praticar tais atividades sem chegar à exaustão do corpo. Então, pessoal, quando a gente fala em aptidão física, nós estamos falando disso, de a capacidade da pessoa realizar vários esforços físicos sem chegar à exaustão. Não é simplesmente, por exemplo, uma atividade da vida diária qualquer, não. Se você, por exemplo, trabalha com trabalhos braçais, tipo assim, empregada doméstica, agricultor, né? Isso daí são atividades da vida diária, mas quando você, além disso, faz outros esforços físicos maiores, né? Tipo uma corrida, uma caminhada de longa distância, subir um lance de escadas muito grande, carregar mais peso do que você está acostumado a carregar. Então, esses são esforços maiores e que você deve conseguir fazer isso sem chegar à exaustão. Então, quem consegue fazer isso tem uma boa aptidão física, certo? É isso que quer dizer este conceito. E agora que a gente já desvendou aí essa questão, vamos para a próxima, que é a questão número 5 de Educação Física. Marque a alternativa que apresenta corretamente os dois tipos de aptidões físicas. Letra A, aptidão física relacionada à saúde e relacionada à performance esportiva. Letra B, aptidão física relacionada à saúde e relacionada à academia. Letra C, aptidão física relacionada ao trabalho e relacionada ao lazer. Aptidão física relacionada ao desempenho na corrida e relacionada à resistência muscular. O que vocês marcaram aí, pessoal? Letra A, B ou C ou D, né? Então, eu vou dar aqui 3 segundos para vocês responderem no chat. Participem aí, pessoal. Olha lá, vou dar 3 segundos. Quem não responder agora nesses 3 segundos, não adianta chorar aí, porque não falei o nome, hein? Então, olha lá, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3 segundos. Vamos ver quem respondeu aqui. Nicole respondeu a letra C. Depois ela trocou, né? Colocou a letra B. Decida-se aí, Nicole. C ou B? Né? A Ruth Sanches, novamente aqui, colocou que é a letra A. Então, aqui encerramos essa parte da interatividade. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, deixa para a próxima questão, porque nós vamos agora responder a questão número 5. Quem escolheu, né, aí nós temos a alternativa, a questão, certo? Nós temos aí a questão, novamente, marca a alternativa, que apresenta corretamente os dois tipos de aptidões físicas. Letra A, B, C ou D. E aí a resposta correta é a alternativa A, ok? Então, quem respondeu aí a alternativa A,
Acertou, pessoal. Existem duas abordagens. Uma é a aptidão física relacionada à saúde e a outra é a relacionada ao desempenho esportivo. A primeira refere-se à condição física nas capacidades que estão intimamente relacionadas com a saúde. E a segunda refere-se à aptidão para o desempenho em atividades desportivas que associam, além das capacidades acima citadas, a agilidade, velocidade, equilíbrio postural e a coordenação motora. Então, pessoal, quando a gente trata de aptidão física, existem dois universos diferentes. Existe aquela aptidão física para pessoas como nós, réis mortais, né, que precisamos trabalhar, estudar, mas a gente precisa também fazer uma atividade física para manter a nossa saúde. Então, por isso, a gente tem que ter um conjunto de aptidões, né, um conjunto de componentes que vão garantir essa nossa aptidão física relacionada à saúde, ou seja, um indivíduo que é fisicamente ativo tem maior chance de ter uma boa saúde durante a sua vida. E existe aquela outra dimensão que já são das pessoas do mundo esportivo, que elas precisam alcançar o máximo do seu desempenho físico. Então já não basta somente ter as capacidades para ter uma boa saúde, eles precisam ter capacidades para alcançar altos resultados nas competições, para ser o mais forte, o mais rápido, o mais resistente. Então, para isso, eles precisam de outros tipos de componentes de aptidão física. Por isso que é a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Então, são essas duas dimensões aí que existem dentro do conceito de aptidão física, tá bom? E agora a gente vai para a sexta questão, nossa sexta e última questão. Enquanto eu vou lendo aqui o enunciado, vocês já vão postando a alternativa que vocês escolheram, tá bom, pessoal? Para eu poder logo em seguida interagir aqui, lendo a alternativa que vocês comentaram. Então, a questão 6 é o seguinte: a composição corporal é uma importante componente da aptidão física, pois identifica fatores morfológicos relacionados a problemas de saúde como obesidade e subnutrição. Ela se utiliza de dados como dobras cutâneas, peso e... marque a alternativa que completa corretamente o enunciado. Letra A, VO2 máximo. Letra B, altura. Letra C, velocidade. Letra D, resistência. Então, pessoal, o que vocês responderam? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Nesse daqui eu acho que o pessoal teve dúvidas, porque ninguém respondeu até agora aqui no chat. Então, sendo assim, vamos passar. Tá bom. Chegou aqui a Ruth Sanches, né? Ruth Sanches colocou a letra B, altura. Marcos Vinícius, letra B. Ok, então aqui a gente encerrou essa parte da nossa interatividade, porque eu vou mostrar para vocês qual é a resposta correta. Alternativa B, muito bem, pessoal. Quem respondeu aí, letra B, Ruth Sanches, Marcos Vinícius, Nicole, acertaram. Porque é o seguinte, a composição corporal determina níveis de sobrepeso e obesidade, bem como subnutrição. Utiliza os dados de peso e a altura para realizar o cálculo do IMC, além de outras formas de medições como dobras cutâneas e perímetros corporais. Então, pessoal, composição corporal é um dos elementos que fazem parte da aptidão física relacionada à saúde. Ela é extremamente necessária para a gente saber o quanto de gordura corporal tem no nosso corpo, o quanto de massa magra está presente também. Massa magra entende-se como músculos, ossos, líquidos, tudo que não é gordura. E o ideal é que o percentual de massa magra esteja maior do que o percentual de massa gorda. Não é que a massa gorda precisa estar zerada, não existe isso. Tá? Todos nós precisamos ter uma certa camada de gordura corporal, porque ela é importante sim para o nosso corpo. Mas quando esse percentual se torna superior
ao percentual de massa magra, isso se torna um grande fator de adquirir doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Por isso é importante a gente equilibrar essa balança por meio de uma alimentação correta e da prática de atividades físicas. Tá bom, pessoal? Então essas foram as questões de educação física. Agradeço a participação de vocês e fiquem agora com a correção de língua inglesa. Bons estudos! Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para as questões de língua inglesa? Então, nós teremos 3 questões de língua inglesa agora nós exercitando. Podem, olhando aí, analisando e colocando as respostas no chat, tá? É importante. Então, nós vamos agora para o exercitando de língua inglesa, olha só. Então, na nossa aula 163, né, correção do exercitando da parte 1, língua inglesa. Vamos para a questão de número 7? Então, SEMEAN 2021, marque a opção em que o modal can está sendo aplicado corretamente. Então, nós temos ali, na letra A, she can ride a bike very well. Essa frase está completa, está correta de acordo com o uso do can. Letra B, she listens to music can often. A posição do can está correta. Letra C, she eats out every day can. Mais uma vez ali, o can está na posição correta. E letra D, she loves can rice. Nós temos aí a posição do can correta, porque isso de fato é o que define aí as respostas. Aí nós temos aí o nosso aluno Emanuel, né? O nosso aluno Emanuel ali dizendo que é a letra A. Né? Será que o aluno está correto? Tem mais alguém que queira responder? Lembrando, né, que quando nós utilizamos o verbo modal, nós utilizamos em uma situação bem específica e aí tem aquela estrutura. Quando a gente fala de estrutura, é basicamente aquela posição padrão entre sujeito, aí o verbo, né, no caso aqui nós estamos falando do can, né, que é um verbo modal, aí o verbo principal, complemento. Tendo em vista essa estrutura, vamos ver qual é a resposta correta, se de fato o Emanuel acertou, olha só. Então a resposta é a letra A, parabéns aí ao aluno Emanuel, né? O Marcos Vinícius também colocando ali a resposta, né? Que é a letra A Ruth, letra A. Parabéns aí, gente, pelas respostas, tá? Então, por que está correta essa resposta? Para formar orações da forma afirmativa, utilizando o modal can, deve seguir o modelo. Olha só o modelo. Sujeito, o can, verbo principal, né? O main verb, e o complemento. She can ride a bike very well. Olha só a estrutura. She é o sujeito, o can, então, né, o verbo modal. Aí nós temos o verbo principal, o main verb, que é o ride, e aí o complemento. O complemento pode ou não haver dentro da oração, tá? Se houver, ele vai sempre após o verbo principal. Então, essa aí é a estrutura das formas afirmativas do can, né? Se tiver uma frase negativa, por exemplo, nós teremos o acréscimo do not ao modal can. É sempre o verbo modal, é sempre o verbo auxiliar que sofre as alterações. Vamos para a questão 8. Na questão 8 também, né, SEMEAN 2021, nós temos: assinale a alternativa que o modal can está demonstrando possibilidade. Então, nós temos na letra A, he can't swim very well. Na letra B, Mark can go to USA this year. Letter C, James can play the piano. And letter D, Brian can ride horses. Todas essas alternativas, tá, gente, estão corretas do ponto de vista de uso aí do modal can, tá certo? Todas elas estão utilizando ali o modal can de forma correta. A questão é, qual dessas alternativas nós temos, então, a indicação de possibilidade, que é uma das funções aí do modal can. Vamos ver as respostas aí, né? Os alunos que forem compartilhando, né, essas respostas, né, que já encontraram a resposta, podem compartilhar aí também, tá? A gente vai falando o nome de alguns alunos aí também, de acordo com as respostas. Vamos agora para a resposta da questão 8, e aí a gente vai explicar um pouquinho aí o porquê, né, dessa resposta. Olha só. Na questão 8, então,
Nós temos ali o aluno Emanuel colocando ali a resposta que é a letra D, aí a Ruth dizendo que é a letra B, né? São algumas das respostas que nós temos ali. Marcos Vinícius também dizendo que é a letra B. Vamos ver então agora? Olha só. Resposta correta, né? Alternativa B. E o comentário é o seguinte: o modal can possui algumas características. E uma delas é a possibilidade, ou seja, ele pode indicar a possibilidade. A alternativa B é a que apresenta essa característica, enquanto as demais falam sobre habilidades. Então, nós temos duas informações aqui que são importantes. O verbo modal can, ele pode indicar possibilidade, por exemplo, e também habilidade. E a resposta correta, então, é a letra B, conforme os alunos indicaram. Parabéns aí para quem acertou, tá? Vamos para a nossa questão número 9? A questão número 9, então, também do Semeia 2021, é a seguinte. Observe as imagens e marque a alternativa que apresenta as habilidades corretas conforme o uso do modal can. Nós temos ali, né, alguém cantando, né, e outra pessoa dirigindo, tá? Então, nós temos aí essas duas possibilidades aí. Vamos ver qual é as alternativas que nós temos? Na letra A, she can dance, she can ride a motorcycle. Letter B, they can read and sing. Letter C, they can sing and draw. And letter D, she can sing, she can drive. Qual dessas alternativas ali, gente, vai substituir aquelas imagens que eu vou mostrar para vocês de novo? Olha só, vou voltar ali para as imagens. Nós temos duas imagens aqui. Uma pessoa cantando, como é que é o verbo cantar em inglês? E nós temos também uma mulher, né, uma pessoa dirigindo um carro. Como que nós falamos dirigir em língua inglesa? Porque é de fato esses dois verbos aí, né, que vão substituir essas imagens. Agora eu vou mostrar a imagem novamente ali. Vou mostrar, olha só as imagens, agora eu vou mostrar as alternativas. Qual delas ali então possui os verbos corretamente? Vamos para algumas respostas aqui. O aluno Emanuel ali está afirmando que é a letra D. Aí nós temos a Ruth também apostando na letra D. Né, os dois alunos, então, aí apostando na letra D. Né? Será que eles acertaram? Será que o uso dos verbos está correto? Vamos ver a resposta? Olha só, nós temos, então, as duas respostas aqui, gente, na questão 9. A resposta, então, correta é mesmo a letra D. Parabéns aos alunos que responderam corretamente, tá? E aí, a explicação, né, dessa resposta. As habilidades, de acordo com as imagens, são cantar e dirigir. Logo, a opção que apresenta esses verbos em inglês, com a utilização do modal can, é she can sing, she can drive. Então, essas duas frases ali, tá, gente, compostas ali com a utilização do modal can, elas indicam, então, uma habilidade, que é, de fato, uma das funções do modal can. Quando eu utilizo o modal can, eu posso utilizar, dentre outras coisas, para falar de possibilidade ou então para falar de uma habilidade, tá certo? She can sing, ela pode dançar, ou, né, na outra imagem ali que nós tínhamos, she can drive a car, tá certo? O modal, então, sendo utilizado aí neste caso para indicar, né, que nós temos duas frases, né, duas orações ali, indicando a habilidade. Tá certo, gente? Então, parabéns aí a todos os nossos alunos que participaram, né, que responderam aí corretamente. E agora vocês vão continuar aí com exercitando, só que com outra língua, a língua portuguesa. Tchau, gente. A gente se vê nas próximas aulas. Muito bem. Correção de língua portuguesa, exercitando. Sou o professor Mário, vamos à aula de hoje. Olha só, aula 163, correção do exercitando, parte 1, língua portuguesa. Muito bem. Eu vou lendo as questões, vamos para a questão 10, e você vai respondendo aí no chat, indicando a sua resposta, a resposta correta. Então, temos a primeira questão aí que diz o seguinte, olha só. Leia o trecho da música
Águas de Março, de Tom Jobim. Marque a alternativa que corresponde à figura de linguagem que se destaca no trecho. Muito bem. Então, temos aí, é pau, é pedra, é o fim do caminho, que nós vamos responder o seguinte. Você vai ler o trecho da música Águas de Março e indicar que tipo de figuras de linguagem ela corresponde. Temos aí, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Aí temos o seguinte, olha só. Temos o seguinte, temos aliteração, temos pleonasmo, temos o que mais aqui? Temos onomatopeia, temos assonância. Indique aí qual é a resposta correta, qual é esse tipo de figuras de linguagem. Muito bem. Então, qual que você indica que é a resposta correta? Qual a resposta correta? Muito bem. Temos aqui algumas participações? Temos algumas participações aqui dos nossos alunos, olha só. Temos aqui o Marcos Vinícius, indicando que é a letra D. Temos a Ruth Sanches, indicando letra D de discoteca. Temos o Emanuel, indicou letra D. Temos aí a Ruth indicando, o Emanuel marcou letra D, exatamente. Letra D, indicando aí que é assonância. Então, vamos ver a resposta? Vamos lá, olha só. Então, temos aí assonância, a resposta correta é a letra D. Assonância é a figura de linguagem usada na repetição de sons vocálicos. Muito bem. Isto é, de vocais, de vogais. Se você observar aqui, ó, anteriormente, vamos voltar aqui, podemos retornar? Podemos retornar aqui a questão? Podemos retornar. Então, olha só, letra D é a correta, olha só, letra D é a resposta correta, é a assonância, é a repetição de vogais, diferente aqui da aliteração, que é a repetição das consoantes. Muito bem. Temos o pleonasmo também, olha só. Temos o pleonasmo. O que é essa figura, o pleonasmo? O pleonasmo venceu um vício de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária ao discurso. Subir para cima, descer para baixo, né, encarar de frente. Então, são vícios de linguagem aí. Então, não é nenhuma delas. E temos a onomatopeia, que é a repetição de sons de animais, né, sons de objetos, de pessoas. A resposta correta, então, é a assonância, que é a repetição de sons vocálicos, sons de vogais. Se nós retornarmos lá para o texto, vamos retornar para o texto para mostrarmos aqui essa repetição de vogais. Olha só, é pau, é o fim do caminho, é pedra, né? Então, temos a repetição da vogal é. Muito bem, muito bem. Vamos então à questão número 11. Questão 11, olha só. Vamos ler. Então, olha só, temos aí. Em qual das alternativas há uma frase na qual predomina a figura do som onomatopeia? Falei aqui o que é uma onomatopeia. Então, temos aí, primeira questão que diz o seguinte, olha só. Ao pé da cadeira quebrou de novo. Temos a letra B. Nem acredito que encontrei o Totó, o meu melhor amigo. Letra C, a Tatá me ligou ontem para dizer que não viria. E D, estava dormindo ainda quando ouvi cocoricó. Qual a resposta correta? Indiquem aí no chat. Então, eu falei anteriormente que a onomatopeia ele vai imitar sons de animais, de objetos, né, de pessoas. Então, é uma imitação. Então, se você observar aí, olha só, observe aí então na questão. Qual delas indica esse conceito que eu acabei de falar? Respondam aí para mim. Muito bem, então olha só, temos aí respostas aqui de quem? Da Ruth, que indicou a letra D, de divertir. Temos participação de quem mais aqui? Do Emanuel. Emanuel indicou ali que aqui também letra D. Quem mais? Marcos Vinícius indicando também letra D. Muito bem. Então é isso aí. É isso aí. Vamos então à resposta correta? Olha só. Então temos aí a resposta correta. Em qual das alternativas há uma frase em qual predomina a figura de som onomatopeia? Se você indicou a letra D,
Muito bem, você está correto. Olha só aí o nosso comentário. Nosso comentário vai dizer o seguinte, olha só. A onomatopeia, ela ocorre quando tentamos reproduzir, na forma de palavras, os sons da realidade. Animais, pessoas, objetos, né? Então, na alternativa D, houve a tentativa de reprodução de um galo cantando. Muito bem, o professor até tentou ali imitar também, indicando ali uma onomatopeia. Muito bem. Vamos à nossa questão 12? Olha só. Questão 12. Leia o texto para responder a questão a seguir. Então, vamos ler o texto? Leiam junto comigo, olha só. O chá do blá, 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 nome do texto. Era uma vez, no país de Aleph Bey, uma triste cidade, a mais triste das cidades. Uma cidade tão arrasadoramente triste que tinha esquecido até seu próprio nome. Ficava à margem de um mar sombrio. Vamos prosseguindo, olha só. Cheio de peixosos, peixes queixosos e pesarosos, tão horríveis de se comer que faziam as pessoas arrotarem de pura melancolia, mesmo quando o céu estava azul. Ao norte dessa cidade, triste, havia poderosas fábricas, nas quais a tristeza, assim me disseram, era literalmente fabricada e depois embalada e enviada para o mundo inteiro, que parecia sempre querer mais. Das chaminés das fábricas de tristeza saía aos borbotões uma fumaça negra que pairava sobre a cidade como uma má notícia. Muito bem, texto aí do Salman Rushdie, O Mar de Histórias de São Paulo, olha só, nome do livro, O Mar de Histórias, editado na cidade de São Paulo, na editora Companhia das Letras, no ano de 2010. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à questão? Vamos à questão, olha só, observe aí. A questão diz o seguinte, o trecho do texto que indica uma consequência indiquem aí a resposta correta. Temos a primeira que diz o seguinte, olha só. Primeira questão, letra A, vai dizer o seguinte, Enquanto isso, vocês vão respondendo aí no chat. A, uma triste cidade, a mais triste das cidades, Letra B, ficavam à margem de um mar sombrio, cheio de peixosos. Letra C, que faziam as pessoas arrotarem de pura melancolia. E letra D, ao norte dessa cidade triste, havia poderosas fábricas. Muito bem, então vamos estabelecer uma relação aí de causa e consequência. Causa e consequência. A questão diz aí, ó, o trecho do texto que indica uma consequência é... Então, para existir uma consequência, tem que haver uma causa, não é isso? Então, temos que identificar ali entre as questões, entre ali os itens, uma consequência de uma causa, ou seja, é um efeito, né, de alguma coisa que aconteceu. Então, temos aí estas questões. Então, vamos analisar? Olha só, vamos analisar o texto. Temos aí, ficava à margem de um mar sombrio, cheio de peixes peixosos. Vamos retornando aqui, retornando. Aí, vamos lá. Era uma vez, no país de Aleph Bey, uma triste cidade, a mais triste das cidades. Uma cidade tão arrasadoramente triste que tinha esquecido do seu próprio nome. Ficava à margem de um mar sombrio. Muito bem. Cheio de peixosos. Olha só. Cheio de peixosos. Peixes queixosos e pesarosos, tão horríveis de se comer. Olha só. Ela tinha esses peixes, os peixes peixosos, olha só. Pesarosos, tão horríveis de se comer. Muito bem, o que acontecia? Olha só, essa é a causa, né? Esse aí nós temos aí essa relação aí de causa e consequência. Essa é a causa das pessoas comerem esses peixes. O que aconteciam com elas? Está aqui, ó. Faziam as pessoas arrotarem de pura melancolia, mesmo quando o céu estava azul. Vamos ver lá a resposta? Então temos aí uma causa e uma consequência. A causa de comer esses peixes queixosos, pesarosos, tão horríveis de se comer, o que causava? Faziam as pessoas
arrotarem de pura melancolia, mesmo quando o céu era azul. Então, vamos lá na alternativa correta? Olha só. Qual a alternativa correta? Então, temos participação? Temos participação. Vamos ver as participações aqui dos nossos alunos. Temos participações aqui, olha só. Temos aqui o Emanuel, letra C de Cartola. Muito bem. Quem mais aqui? A Ruth, letra C. Exatamente, exatamente. Letra C são as respostas que os nossos alunos estão indicando. Então, vamos aqui ver a resposta correta. Olha só, exatamente o que nós havíamos indicado. Olha só, letra C, vou retornar aqui. Olha só, letra C está aqui, olha só. Né? As pessoas comiam os peixes peixosos, horríveis. Qual é a consequência de elas comerem? Consequência é que faziam as pessoas arrotarem de pura melancolia. Essa é a consequência, muito bem. Então, se você leu o texto, observou, analisou lá a causa e a consequência desses eventos na nossa narrativa. Vamos ler a questão 13? Vamos lá, questão 13, olha só. Questão 13, cabelos brancos. Cabelos brancos é o nome do texto que vai indicar o seguinte. Enquanto isso, respondam aí em nosso chat, olha só. Olá, pessoal da revista CHC. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 9 anos e estou no 4º ano A, na Escola Municipal Dr. Álvaro Coelho. Eu gostei muito da reportagem da CHC 159, porque os cabelos ficam brancos. Ela mostra como acontece esse processo. Queria muito que publicassem minha carta. Muitos beijos e abraços para vocês, Maria Eduarda QP Aquino, Presidente Venceslau, São Paulo. Então, ela assina aqui a cartinha dela, o e-mail com o nome dela, né, a cidade em que ela mora e o estado. Muito bem, está disponível aqui de onde foi tirado esse texto. Muito bem. Vamos ver aqui a questão que diz o seguinte, olha só. No texto há uma opinião. Olha só, no texto há uma opinião, no trecho, aí você vai indicar. Ela manda uma cartinha, não é isso, para a revista? Manda uma cartinha ali para a revista, indicando que ela gostou e tudo mais. E ela, nesse texto dessa carta, ela emite uma opinião, ela vai emitir ali uma opinião. Então, o que você tem que indicar? Tirar desse texto uma opinião da nossa emitente da carta, não é isso? Então, vamos lá ver se ela emite alguma opinião, alguma característica de opinião. Olha só. Então, temos aí. Qual é dessas aí que você acha que é a opinião da Maria Eduarda referente à reportagem? Qual é? Muito bem, vamos ver a participação aqui. Emanuel participando, todos indicando a letra C, Emanuel, exatamente, Emanuel, quem mais? A Ruth, todos indicando aqui letra C. Então vamos para a resposta? Olha só a resposta. Muito bem, olha só, uma das características do texto de opinião é a indicação da resposta, uma das características para se distinguir a opinião do texto é a utilização da primeira e terceira pessoa do discurso. Primeira e terceira pessoa do discurso. Notem aí que ela diz bem assim, ó, eu gostei, primeira pessoa do singular, não é isso? É uma opinião. Opinião de quem? Dela, não é isso? Eu gostei muito da reportagem. Ela poderia também ter dado outra opinião, dito, eu não gostei da reportagem. Então, notem aí que nesse trecho desse texto há uma opinião, a opinião da nossa leitora, no caso da revista, que ela emite. Quando ela fala assim, eu gostei da revista, gostei da reportagem, é uma opinião, ela está emitindo uma opinião. Então, a resposta correta é a letra C. Exatamente, letra C, eu gostei muito da reportagem, opinião. Exatamente, é isso aí. Eu agradeço a participação de vocês, espero encontrá-los aí em uma próxima oportunidade e tchau.
ano, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Exercitando. Com vocês na área Ensino Religioso e a professora Lúcia. Sejam bem-vindos. Vamos às nossas atividades. Questão número 1. Reconhecemos a religião como um fenômeno cultural. Quando? Quando é que reconhecemos? No Carnaval brasileiro? Nos rituais fúnebres com cinzas cremadas, espalhadas no rio Ganges pelos hindus indianos, no Festival de Bois Bumbás, em Parintins, na Roda de Ciranda, em alguns estados do norte do país. Vejam bem que é a religião se constituindo num fenômeno cultural. Vamos ver quem está participando aí com muita garra. A Ruth está dizendo que é a letra B. Bom dia, Ruth. Parabéns pela tua participação. O Emanuel também está dizendo, olá, Emanuel, que é a letra B. Muito bem. Será que eles acertaram? Vamos dar uma olhadinha então? Questão número 1. No Carnaval brasileiro, nós sabemos que o Carnaval é uma festa pagã, que se originou de uma festa ao deus do vinho, Baco. Então, no Carnaval brasileiro, não tem como se constituir num fenômeno. A religião não está inserida aí para que se transforme num fenômeno cultural, certo? Nos rituais, aqui já tem uma palavra muito importante que nós temos que valorizar. Nos rituais fúnebres com cinzas cremadas espalhadas no rio Ganges pelos hindus indianos. Muito bem, acompanhe comigo. O hinduísmo, ele tem um rito onde eles fazem rituais. Esses rituais são as cinzas de seus mortos, de seus parentes, amigos, que eles espalham no rio Ganges. Então, é uma cerimônia, um ritual religioso. Então, com certeza, esta é a nossa resposta. A Ruth e o Emanuel acertaram. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras duas? No Festival de Bois Bumbás, em Parintins. Este festival de Bois Bumbás foi adaptado da festa do boi, do Bumba Meu Boi, do Maranhão. Então, é uma festa folclórica. Não dá para dizer que a religião está aí inserida. Na Roda de Ciranda, em alguns estados, Roda de Ciranda é uma dança, né? Em alguns estados do norte do país e também do nordeste, gente, certo? Então, a Roda de Ciranda é uma dança folclórica, então também está fora. Parabéns a Ruth e o Emanuel que acertaram. Reconhecemos a religião como um fenômeno cultural, onde? Nos rituais fúnebres. Vamos ver a nossa resposta, o nosso comentário? O ritual fúnebre, que consiste em espalhar as cinzas de um falecido cremado no rio Ganges pelos hindus, faz parte da tradição religiosa do hinduísmo, tornando assim a religião um fenômeno cultural. Inclusive, este fenômeno também se tornou um aspecto turístico da Índia, se tornou um ponto, pessoal, turístico da Índia. Pessoas do mundo todo viajam até a Índia para verificar, para conhecer esta prática, este ritual religioso dos hindus. Vamos lá para a nossa segunda questão. Parabéns aos alunos que participaram, que estão conosco atentos. Questão 2. 15. A atitude adotada ao se respeitar a diversidade cultural, preste atenção nesta palavra, e religiosa, com processo de inclusão e direito à cidadania, constitui a religião como um fenômeno político, fenômeno social, fenômeno econômico, fenômeno cultural. O que vocês acham? Vamos ver as participações aí. Quem está atento? A Ruth está atenta.
atenta. Parabéns, Ruth, por esta participação ativa. A Ruth diz que é a letra D. O Emanuel também diz que é a letra D. Vamos lá dar uma olhadinha nas questões? O fenômeno político, não podemos dizer que sim. Por quê? Porque o fenômeno político está ligado a questões políticas. Fenômeno social, também não podemos dizer que o fenômeno social está ligado a grupos sociais, certo? Podemos dizer que é um fenômeno econômico? Também não. O fenômeno econômico está ligado à economia, a números. Então, sobrou para nós o fenômeno cultural. Vejam aqui, diversidade cultural. Então, a nossa resposta é que esta atitude esse processo de inclusão e direito à cidadania constitui a religião como um fenômeno cultural. Vejam bem, nós vamos ver o nosso comentário? Quando respeitamos a diversidade cultural e religiosa como processo e direito à cidadania, tornamos a religião um fenômeno cultural, haja vista que a mesma não é estática, expressando-se como elemento cultural representativo da vida do povo. Vejam bem na nossa resposta, por que é cultural? Dois fenômenos, duas palavras pegaram aqui, duas expressões. Não é estático e é representativo da vida do povo. Certo, pessoal? Então, os dois acertaram. Parabéns, eles estão atentos e participativos hoje. Vamos para a nossa terceira questão? Para que a diversidade religiosa e também seja reconhecida e valorizada por todos os cidadãos, olhem bem, seja reconhecida e valorizada por todos. O que devemos? Fortalecer a nossa religião praticando o proselitismo. Mas o que é proselitismo, professora? Esta prática. O que é isso? É a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada doutrina, ideologia, religião. É tu tentares convencer os outros insistentemente para a tua religião. Será que é isto? Temos certeza que não. Então, esta nossa questão caiu fora. Não devemos fazer isto para valorizar a diversidade religiosa. Vamos para a questão B? Evitar o diálogo interreligioso. Aqui pegou esta palavrinha, gente. Evitar o diálogo interreligioso a fim de manter nossas crenças puras e inflexíveis. Pessoal, cabe aqui um parênteses. As nossas crenças, elas são convicções. Então, não há como um diálogo religioso mudar a nossa crença. Também as nossas crenças não são inflexíveis. Elas sofrem enriquecimento e também sofre amadurecimento, então elas não são inflexíveis ao longo dos anos. Quanto mais tempo passa, mais as nossas crenças se aprofundam e se enriquecem. Então não são inflexíveis. Então a letra B está fora de cogitação. Vamos lá analisar a letra C? Obedecer ao artigo 5º, inciso 6º da Constituição Brasileira. O que esse artigo fala? No inciso 6º, fala sobre a liberdade de crença. Então, com certeza, esta é a nossa resposta. Para valorizar a diversidade cultural e religiosa, o que nós devemos fazer? Olhem só, e por que nós colocamos, nós vamos ver no comentário, por que nós colocamos, pessoal, a palavra devemos, certo? Esta é a nossa resposta correta. Vamos dar uma olhadinha na letra D? Ignorar
as outras religiões como fenômeno cultural, pois as mesmas não nos agregam conhecimento. Pessoal, esta pegou feio, né? Por quê? Porque as outras religiões, no momento que nós as estudamos como fenômenos culturais, elas agregam e muito conhecimentos para o nosso cabedal de conhecimentos. Então, esta palavra aqui pegou feio. Então, não é a letra C. Vamos lá para o nosso comentário? Para que a diversidade religiosa e também cultural seja reconhecida e valorizada por todos os cidadãos, devemos cumprir o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Brasileira sobre a liberdade de crença. Vejam bem aí o comentário. Se não o fizermos por ética e amor, teremos que o fazer para cumprimento da lei. Do contrário, a punição prevista nesta mesma lei. Que feio, né? Ser punido por não respeitar a religião dos outros perante a lei. Vocês não concordam comigo, pessoal? Muito bem, parabéns àqueles que participaram conosco, contamos sempre com a participação de vocês e até o nosso próximo Exercitando. Foi uma alegria ter estado com vocês.